Queridos irmãos e irmãs, nessa solenidade da Assunção de Maria, nós vemos diretamente que no livro do Apocalipse de São João, esse grande apóstolo que teve a graça de estar junto com Jesus tanto tempo, inclusive nos momentos finais da vida de Jesus, João escreve essa profecia falando justamente sobre esta mulher, a Virgem Maria. Aparece um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua sobre os seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. A Virgem Maria, que pisa os nossos inimigos. A Virgem Maria que surge resplandecente sempre na vida da igreja. A Virgem Maria que é sempre mandada por Deus nos momentos cruciais da nossa vida, seja nos momentos de alegria ou nos momentos de tristeza. Aí está a Virgem Maria. Em qualquer ocasião onde você precisa, nosso Senhor sempre vai colocar esse sinal glorioso, porque à nossa direita sempre vai encontrar-se essa mulher vestida resplandecente com ouro de Ofir. À direita de Deus, à nossa direita está aí a nossa mãezinha do céu. Muitos de vocês palpam constantemente a presença de Maria, e nós podemos dizer e gritar com esse grito interior em oração o nosso Magnificat, isto é, essa oração que Maria fez diante de Santa Isabel, dizendo assim: a minha alma engrandece o Senhor. Nós devemos engrandecer o Senhor pela presença de Maria nas nossas vidas. Se você ainda não experimentou a força de Maria, peça a Jesus essa graça de encontrar-se com a mãe dele, e ele nunca vai ficar passivo ao seu pedido, porque é mãe dele. E um filho que ama a sua mãe deseja que todos possam conhecer a mãe. Um filho que ama verdadeiramente a sua mãe apresenta a sua mãe, mostra quem é, diz: aqui está a minha mãe, aqui está essa que me protege, essa que me guia. E é interessante que muitas vezes nós nos impressionamos positivamente por fatos dentro de nós, como o fato de que dentro do nosso corpo nós levamos 95 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Se você coloca um alfinete na ponta do seu dedo, vai sangrar, porque nós temos dentro do nosso corpo o suficiente para dar um pouco mais de 2 voltas ao redor da Terra, só de vasos sanguíneos. Ou, se a gente olha para o nosso corpo, se começamos a ter a paciência de contar, por exemplo, as nossas células, aqui os médicos, os que trabalham na saúde podem nos dizer melhor, nós temos entre 75 e 100 trilhões de células. O ser humano é uma riqueza, coisa de louco, gente, e é muito mais que as estrelas da nossa galáxia, da Via Láctea. E se você também segue observando o seu corpo, nesse tempo que passou de homilia que você está escutando, já morreram 25 milhões das suas células. Mas não se preocupe, o corpo produziu mais 300 milhões de células. E é uma coisa maravilhosa, o nosso corpo é uma bênção de Deus. Você pode pensar nesses fatos corporais e muitos outros e dizer assim: que impressionante, não é? O olhar simplesmente material, a gente pode dizer assim: que impressionante. Mas também um fato corporal nos chama a atenção, que se chama a morte. E a morte está presente. E se nós nos perguntamos assim: será que eu posso me escapar da morte? Eu, ser humano? A resposta vai ser não. É uma das certezas, é a certeza que eu tenho na minha vida. Eu um dia vou ser chamado ao encontro com Deus. Mas diante desse fato, hoje nessa homilia nós podemos nos perguntar assim: e quem foi? Seja sincero, o único a vencer a morte? Quem foi?
Pode falar com força. É Jesus. Esse Jesus que foi capaz de vencer a morte e transformar a história, de mudar a história, de fazer com que nós estejamos aqui. Ele venceu a morte porque ele o quê? Depois do terceiro dia, ressuscitou. Mas se você também não sabe, gente, é uma tradição antiquíssima da Igreja Católica, do cristianismo, dos primeiros cristãos. Lá, se a gente pudesse voltar agora a Jerusalém, as primeiras comunidades cristãs, você iria escutar o seguinte: a Virgem Maria também venceu a morte. A mãe de Jesus também venceu a morte. Por que será que São João Evangelista fala desse grande sinal no céu? Que certeza dá a esse homem do grande sinal no céu? Por que será que Isabel, prima de Nossa Senhora, olha para ela e fala: bem-aventurada aquela que acreditou? Ela reza pela primeira vez a Ave Maria: bendita és tu entre as mulheres. Por que será que São Paulo fala da ressurreição dos mortos com tanta propriedade, a partir da experiência de Cristo, de os primeiros cristãos comentando também de uma mulher, a mãe de Jesus, que venceu a morte? É tanto assim, gente, que existia uma festa chamada da Lembrança de Maria, que foi instituída no século IV. E lá em Jerusalém, nessa festa da Lembrança de Maria, existiam orações invocando a Nossa Senhora que tinha sido assunta aos céus. A igreja não inventa, a igreja se baseia nos estudos da teologia, especialmente em três coisas: na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério da igreja. Sagrada Escritura, tradição vocal, escrita, e o magistério da igreja, o que falaram os nossos papas, os grandes doutores da igreja. E é incrível, porque existe uma linha muito forte, falando constantemente da dormitio Maria, a dormição de Maria, que Maria não morreu, ela o quê? Dormiu. E essa festa, tanto assim, que ela foi oficializada na igreja no século VI, por um imperador. Oficializa essa festa, mas ela já era celebrada no século IV. E se vocês querem mais dados agora arqueológicos, vamos a Jerusalém. Vamos à Terra Santa, especialmente em Jerusalém, no Monte Hagia Sion, no Monte Sião. Lá vocês vão encontrar um lugar venerado pelos cristãos, perto do cenáculo, onde foi o lugar onde Jesus instituiu a Eucaristia, onde se celebra a Dormitio Maria, a dormição de Maria, a Assunção de Maria. E existe outra possibilidade arqueológica, especialmente por estudos feitos nos anos 1970 e 73, que é um lugar no Monte Getsemani, onde é possível também que ali Nossa Senhora tenha dormido e tenha sido assunta aos céus, levada aos céus. E se vocês querem mais dados arqueológicos, essa igreja construída para a Assunção de Maria, no Monte Getsemani, é a primeira igreja de Jerusalém. Não é o Santo Sepulcro. Que loucura, né? Por isso que é maravilhoso. Quando eu vou à Terra Santa, eu me encho de alegria. Nesses estudos arqueológicos é muito sério, gente. Vocês viram na exposição do Santo Sudário a seriedade da igreja em tratar esses assuntos. A igreja não inventa. O dogma da Assunção, ele vem sendo falado desde o início do cristianismo. E tanto estudo foi necessário para o dogma da Assunção, que ele só foi publicado pelo Papa Pio XII em 1950.
Postei lá no meu Facebook, podem entrar e vejam um link para essa encíclica do Papa Pio XII, Munificentissimus Deus. E vocês podem ver todos os argumentos que o Papa Pio XII coloca. E às vezes, se isso não lhe impressiona, que loucura, né? Maria venceu a morte, é levada aos céus em corpo e alma. Acho que os anjos só foram acompanhando Maria, sinceramente, viu? Foi levada aos céus em corpo e alma, vence a morte, é glorificada nos céus e ali intercede por nós. A Virgem Maria. Vocês devem estar se perguntando: e Éfeso, padre? Existe um problema arqueológico entre Éfeso, Jerusalém, Monte Sião e Monte Getsemani, mas tudo leva a crer que Nossa Senhora foi assunta ao céu em Jerusalém, em um desses lugares, Hagia Sion ou no Monte Getsemani. Não lhe impressiona ver que uma pessoa venceu a morte, chamada Jesus? Não lhe impressiona que outra pessoa venceu a morte, chamada Maria Santíssima? E tem gente aí que se impressiona mais que um espirro nosso pode alcançar a velocidade de um furacão. Não tem problema. Se você é cientista e você vê esse dado científico, que quando você espirra, o ar que você emite alcança a velocidade de um tornado, tudo bem, que maravilha, que bênção. Mas não se esqueça que 2 pessoas venceram a morte, e ninguém conseguiu e ninguém vai conseguir: Jesus e a sua mãe Maria. Gente, e se eles não são especiais por isso, quem será especial na nossa vida? Maria Santíssima, Mãe de Deus, sempre Virgem, Imaculada Conceição, assunta aos céus, vitoriosa, nos dá a certeza da vitória, que ninguém aqui vai ser um derrotado, quem vive com Maria. Quem se abraça a Maria, quem está no colo de Maria, nunca é derrotado, porque Maria defende como mãe. Maria cuida, e nós temos sempre que rezar todos os dias, antes de dormir, pelo menos uma Ave Maria. E sempre dizer, quando nós entramos no nosso trabalho, esses dias eu estava pregando em Minas Gerais e vi lá que bonitinha a senhora entrando no seu trabalho, fazendo o sinal da cruz e rezando Ave Maria, cheia de graça. E dizer: Maria, passa na frente das minhas necessidades, passa na frente daquilo que eu preciso. Cuida, Mãe do céu. Você acha que a nossa Mãe do céu não vai nos escutar? E se você duvida de que Maria possa ter sido assunta aos céus, eu quero dar 2 dados para terminar sem alugar essa homilia, em 2 minutinhos. Gente, vocês podem dizer: meu Deus, como é que essa mulher maravilhosa chamada Nossa Senhora começou a subir aos céus? Eu vou dar um dado: levitação. Alguns santos, eu escrevi aqui alguns nomes que eu me lembrei: Santa Teresa de Jesus, Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco Xavier, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina de Sena, São José Cupertino, nosso santo brasileiro Santo Antônio Galvão, São Rafael Guisa e Valência e muitos outros tinham esse dom. Começavam a rezar e se levantavam. Uma vez encontraram a São Rafael Guisa e Valência. Na hora que entraram no quarto, São Rafael estava de joelhos, Rafael, o bispo, estava de joelhos, e de repente, só que estava de joelhos no teto. Levitação. Imagina como é que era Nossa Senhora então, gente. A rainha de todos os santos. Imagina como é que era Nossa Senhora. Acho que tinha que colocar uma corda para segurar Nossa Senhora sempre, né? E um segundo dado, já fenomenológico aqui, se vocês querem. O primeiro dado fenomenológico foi esse. O segundo,
é o chamado da incorruptibilidade dos corpos, que só se dá na Igreja Católica, por incrível que pareça. Na Igreja Católica tem mais de 100 santos cujos corpos estão incorruptos. Morreram, mas os corpos não entraram em estado de putrefação. Que loucura, né? E alguns deles, quando foram fazer tirado do caixão, né, para fazer o translado do corpo, como é o nome que se dá isso? Exumação do corpo. Quando for fazer a exumação do corpo, o corpo estava cheirando a rosas. Rosas. Se vocês querem ir lá em Pietrelcina, na Itália, alguns foram e conhecem lá, o corpo de São Padre Pio voltou a ser exposto, minha gente. E é tão louco o corpo do Padre Pio, São Padre Pio, porque o corpo dele está incorrupto e a barba cresce, as unhas crescem. E vocês podem visitar em Paris a Capela da Medalha Milagrosa e vocês vão ver lá em Paris Santa Catarina Labouré, a que viu Nossa Senhora das Graças, intacto o corpo. Parece que só falta dizer assim para ela: se levanta aí, fala comigo. E se vocês querem ir lá na França também, aproveitem para visitar, perto de Lourdes, a que viu Nossa Senhora de Lourdes, Santa Bernadette de Subiru. Gente, o corpo dela está intacto, lindo. E assim vocês também podem visitar Santa Clara de Assis, Beato João 23, que vai ser canonizado junto com João Paulo II, São Charbel, São Curadares, entre mais pelo menos 90 santos da nossa igreja. Se eles estão incorruptos, como é que foi com Nossa Senhora, hein? Vocês acham que Nossa Senhora não ia ser preservada da corruptibilidade? A rainha de todos os santos, mãe do Senhor Jesus? Por isso a gente tem que dizer hoje com toda a força: eu confio em Maria. E você? Eu confio em Maria. Olha que eu já experimentei coisas maravilhosas, estou experimentando todos os dias, porque eu me considero filho de Maria. E vocês? Se vocês ainda não se sentem filhos de Maria, hoje nessa missa eu peço essa graça. Mãezinha, dá essa graça a esses filhos e filhas que vieram aqui, que eles experimentem a força da tua intercessão. Tira e afasta todos os obstáculos, dá-nos todas as forças para conquistarmos a vitória em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.